Fala, my friends! Tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez ao canal do Peregrino.com. O assunto desse vídeo é falar sobre a salvação. Existe muito engano na igreja sobre o assunto da salvação. Há muita confusão. E é por isso que eu quero falar com vocês. É um review desse livro que está aparecendo aí, essa capa que está aparecendo aí na sua tela. É um livro de minha autoria que eu lancei recentemente em formato Kindle. Ele faz parte de um estudo bem amplo, bem mais denso, bem maior e que compõe uma coleção de vários temas relacionados à salvação. Ela é eterna? O que implica a salvação? A salvação implica em mim ou implica no autor dela? A salvação, ela foi originária por meio de uma obra expiatória ou ela tem, embora essa ação originária, ela tem uma necessidade da minha colaboração para que ela seja efetuada? Essas perguntas têm que ser feitas, devem ser bem esclarecidas, porque é por causa de não esclarecer essas perguntas que muitos cristãos afirmam erroneamente que um crente regenerado, nascido do Espírito, transformado, nascido de novo, pode perder a salvação. E aí nós temos um grande problema também, que é o problema da dicotomia calvinismo versus arminianismo. Como que se o cristianismo só pudesse se pautar nessas duas visões teológicas? Há muita coisa além, há muitos mistérios que vão além de calvinismo e arminianismo que supõem nossa vã teologia. Então, nós temos que tomar cuidado. Nesse livro, vou até pegar aqui, que foi lançado em Kindle, o livro chama-se A Salvação e os Frutos. Esse livro é exclusividade Kindle? Sim, é exclusividade Kindle. O foco dele primeiro, a gente tirar essa dicotomia calvinismo e arminianismo para falar de salvação. Nós temos que focar na palavra. Dá um reset. Leia a Bíblia de novo. Apaga tudo que você aprendeu. Leia a Bíblia com espírito de humildade. Vá na escola da humildade aos pés do Senhor. E não se conforme com visões teológicas. Se conforme apenas com a palavra de Deus. Você vai se surpreender. Então esse livro, a gente não se apega a nenhum segmento acadêmico, teológico, que criou ali estruturas rígidas e engessou a interpretação. A gente não faz isso. Inclusive, no livro, logo no começo você vai ver que o assunto ali é pautado numa discussão que houve de um irmão calvinista com um irmão arminiano, discutindo sobre a parábola do semeador ser ou não relacionada a um crente salvo se perdendo ou a um crente que não perde a salvação porque, na verdade, esse crente ele nunca foi salvo. Então aqui tem um erro muito grande, porque o calvinista, o que ele vai fazer? Ele vai tentar pegar a parábola e tentar provar que a parábola está se referindo a um falso crente. Isso é um erro, porque a única forma do calvinismo se desvencilhar desse problema é fazendo isso, porque senão vai ter um problema com a perseverança dos santos. Do outro lado, um grande erro colossal é achar que um cristão, depois de regenerado, ele pode desregenerar e perder-se. Por quê? Porque não produziu frutos. Aonde a Bíblia fala que uma pessoa se perde por não produzir fruto? A pessoa se perde de acordo com a palavra de Deus, de acordo com João, capítulo 3, de acordo com João 15, de acordo com Paulo, de acordo com Atos, de acordo com as cartas, de acordo com 1 João. A pessoa se perde por ela não crer. Não creu, ela ainda está sob o jugo do seu pecado. Ela não toma a eficácia da redenção sobre si. Ela não toma a solução. A solução existe, mas ela não toma para si. Essa é a única forma de uma pessoa se perder. Pois que ela é salva para sempre. Mas isso não é um indicativo de que essa pessoa que é salva vai ter uma vida relapsa. Porque se a vida dessa pessoa salva torna-se relapsa por ela descobrir que é salva eternamente, há uma grande chance dessa pessoa nunca ter crido sinceramente. A parábola do semeador trata da salvação eterna? Nós temos que fazer essa pergunta. Nós vamos descobrir aqui no livro o que essa parábola quer tratar. Sumário. Vou mostrar para vocês o sumário. Porque as sementes que são colocadas na parábola do semeador são de duas categorias. E a gente vai chamar aqui de categoria 1 e categoria 2. Não é bem assim que está no livro. O livro tem muito mais detalhes, tá? É só para você entender mais ou menos qual é o assunto do livro. Na categoria 1, nós temos a primeira semente. E na categoria 2, nós temos as 3 demais sementes, né? A que ficou entre as pedras, os pedregulhos, a enroscada nos espinhos e a que caiu em boa terra. São essas 3 sementes que pertencem à segunda categoria. E a primeira semente pertence à primeira categoria. Por que há 2 categorias de sementes? Porque dessas 2 categorias estão se relatando
2 fatos. O primeiro fato é que a semente não brota. O segundo fato é que a semente brota. Qual semente que não brota? É a primeira semente, a que está à beira do caminho. Aí é importante a gente notar que a parábola ela não pode só também girar em torno da semente. Ela tem que olhar para o seu terreno. Então o grande problema é o terreno. O terreno de determinada semente vai impedir com que ela brote. Só que a única semente a não germinar é a primeira. E por que é a primeira? Porque a primeira semente, conforme Lucas, capítulo 8, versículo 12, fala de salvação. Como a parábola ela não tem o foco de falar de salvação, e sim dos que produzem fruto, ele apenas faz um adendo. E você vai perceber esse fino ajuste, essa finesse, essa maneira fina do Senhor ensinar, quando ele nos deixa bem claro que a primeira semente não germinou. Por quê? Porque os pássaros foram lá e comeram. E a gente, ao tratar isso aqui no livro, a gente vai explicar o porquê. Por que a primeira semente não podia germinar? Porque era a única semente que falava de salvação. Porque o Senhor, na hora de interpretar, ele diz que essa semente se referia à salvação. Quando os pássaros vão lá e devoram e comem a semente, não permite que haja tempo dessa semente produzir vida e gerar o resultado dessa vida, que é a salvação. As outras sementes não estão mais falando de salvação, my friends. As outras sementes agora estão olhando para o escopo do fruto. E é aí que há a beleza dessa parábola. As duas divisões, essa divisão entre a primeira e as demais. A primeira falando de salvação, brotando, está salvo, não brotando, não está salvo, não deu resultado. Repare, se essa semente germina, a parábola acabaria. O Senhor deixa isso bem claro, tirando a semente de cena, porque se ela germina, há salvação, e quando há salvação não há mais o que fazer. O próprio Senhor nos dá a entender isso, tirando essa semente de cena rapidamente. As outras germinam por quê? Porque agora essas pessoas que estão na segunda categoria, esses que estão representados nessa segunda categoria, são pessoas que já passaram pela primeira semente. O problema da primeira semente foi resolvido. Então agora eles podem produzir frutos. Isso é maravilhoso. E a falta desse entendimento fizeram com que as pessoas chegassem às conclusões mais errôneas possíveis. Então aqui também nós vamos falar um pouco da figura desses pássaros. Quem são esses pássaros que vêm e devoram a semente? É muito interessante a gente analisar isso à luz da Bíblia. Tá? Lembrando que as forças das trevas, Satanás e seus anjos não estão no inferno, como alguns acham. A habitação de Satanás, do diabo, é nas regiões aéreas, conforme Jó, conforme Paulo e conforme Apocalipse 12. Jó, Efésios 6, Apocalipse 12 e outras possíveis partes da Bíblia nos dão a entender que os espíritos são aéreos. Tanto os anjos bons quanto os maus. Essa é a habitação angelical. Onde é a habitação dos homens? Aqui na Terra. Onde é a habitação angelical? Nas porções aéreas. Satanás ainda não caiu. Se você ler Apocalipse capítulo 12, você sabe que ele ainda irá cair. Então esses pássaros são uma representação desses seres celestiais que descem para retirar a palavra de Deus das pessoas, para que elas não creiam e sejam salvas. Isso é muito interessante e a gente traça isso bem detalhado aqui. Também a gente vai falar dos frutos e do mundo. Aqui no livreto você vai aprender que ninguém do mundo pode produzir fruto. My friends, fruto é aquilo que só um crente regenerado pode produzir. Você vai perceber isso através de João 15. Em João 15 aparece a palavra: vós já estáis limpos. Quando ele diz isso, em seguida ele diz para permanecer nele, para que pudessem produzir fruto. Então a limpeza é um pré-requisito para a produção de fruto. E limpeza, nesse caso, se você verificar através da língua grega, ele está falando, na verdade, de pureza. Ele está querendo dizer que aqueles que estavam ali, antes de produzir fruto, o Senhor Jesus diz: vocês já estão puros, vocês já foram purificados. Então, quando você olha para a segunda categoria, que são as sementes que brotaram e tinham condições potenciais de produzir fruto, teriam essas sementes que obrigatoriamente falar de pessoas que já foram regeneradas. Então, a segunda categoria, o problema da salvação já tinha sido resolvido. O problema da salvação, na primeira categoria, que é a primeira semente, se dá pelo terreno. O terreno estar à beira do caminho. Agora, você já reparou que Jesus é chamado de o caminho, a verdade e a vida? Então, se está à beira do caminho, essa semente não entrou no caminho. Um indício de que essa pessoa não experimentou Cristo. Então, há tempo para os espíritos aéreos,
para os espíritos decaídos, aéreos, os anjos caídos, tomarem a semente. Por quê? O caminho não foi desfrutado, não tomou Cristo como caminho. Essa semente ficou à beira do caminho. Terreno, na Bíblia, a gente vai explicar aqui também. A parte do terreno fala de barro, areia, terra, que são composições para falar do homem. São composições humanas. E a gente tem que entender isso. Senão a gente vai vai ter também alguma confusão ao olhar para a parábola. O terreno está falando de mim. Os terrenos sulcados, rasgados, arados, são os que são capazes de produzir fruto. E essa semente agora da categoria 2 não é mais semente de salvação. É a semente da palavra de Deus. E toda a palavra de Deus, quando ela chega para o cristão, ela tem que produzir alguma eficácia. Então, quando chega nessa semente, se ela encontra o terreno bom, ela vai conseguir o resultado da proposta da palavra de Deus que chegou no cristão. Por quê? O Senhor diz que a semente é a palavra de Deus. É o Espírito Santo falando. O Espírito Santo falando é a palavra. Quando o terreno absorve aquilo que o Espírito Santo fala, ele vai produzir fruto. Note, o terreno arado, sulcado, rasgado, é um indício de quebrantamento. É um indício de que o homem foi quebrantado. Portanto, quando essa palavra do Espírito Santo germina, significa que essa pessoa já pode receber a palavra de Deus. Mas não significa que a palavra de Deus vai conseguir produzir fruto. Porque agora, essa pessoa ela tem que permanecer na vide. Que é aí que entra a parte que a gente fala da produção do fruto estando com Jesus. Jesus também, aqui no nosso livro, ele procura fruto na figueira e aquela figueira estava estéril, aquela figueira não tinha fruto. O que aconteceu? Ele em seguida amaldiçoa. A não frutificação é maldição. Se não há fruto, há maldição. É por isso que João Batista diz que a árvore que não produz fruto, ela será destruída, será cortada. Tanto João Batista quanto Jesus dizem isso. A árvore que não produz fruto será cortada. E no mundo, my friends, não há fruto. No mundo há maldição. O mundo está sob maldição. Então, esses que poderiam dar fruto, eles já não eram mais pessoas incrédulas. Essa categoria já tinha passado, já tinham resolvido o problema da primeira semente. Não eram terrenos à beira do caminho. Agora o terreno é no escopo da frutificação. E esse terreno tinha que ter condições para que a planta crescesse e desse o fruto. Nesse sentido, a gente aprende no livro, com muitos detalhes, passagens bíblicas, que só um salvo pode dar fruto. Então, o Senhor não ia dizer para as outras, em relação às outras sementes, falando de fruto, se elas não seriam capazes de produzi-los. Não faria o menor sentido. E aí, comparando a parábola do semeador com João 15, a gente vai descobrir aquela maravilhosa palavra: sem mim, nada podeis fazer. Quando ele diz isso, ele está se referindo a você permanecer na videira verdadeira que é ele, para que você possa produzir fruto. Então é isso, my friends. Esse é o review do nosso livro em Kindle. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa adquirir. Ele tá barato, tá? Ele não tá mais do que R$3, se eu não me engano, ele tá R$2,99. E você pode, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele está cerca de R$3 e você pode adquiri-lo instantaneamente para ler tanto no seu celular, quanto no iPad, quanto no seu aparelho Kindle. Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Esse é o review do livro A Salvação e os Frutos. Se você tiver alguma coisa para contribuir, ou alguma pergunta para fazer, deixa nos comentários, tá bom? Vamos nos falando. Nos vemos logo ali. Um abraço.